Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, futebol e política. Após conversa com o presidente da República, técnico do Grêmio diz que Bolsonaro vai mudar o Brasil. Muita gente pode achar que não, mas eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil. Em Candelária, homem é morto com um tiro disparado por policial militar. Brigadianos dizem que foram agredidos, enquanto a família e amigos da vítima questionam a versão. Ficou em Porto Alegre no feriadão? Vá à Feira do Livro e participe das contações de história, sessões de autógrafos e exposições. Ao vivo da Praça da Alfândega, Vanessa Felipe e José Antônio Pinheiro Machado falam sobre a Festa da Literatura, que acontece até domingo. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós começamos o noticiário falando do caso Ronei, aquele jovem de 17 anos que morreu depois de ser espancado na saída de uma festa em Charqueadas. O crime aconteceu em agosto de 2015. O júri popular dos 9 acusados começa na próxima segunda-feira, lá na própria cidade de Charqueadas. A covardia de 4 anos atrás ainda revolta. Hoje, de alguma maneira, a gente tem tentado se cuidar. A minha esposa, eu, um do outro, a família, para a gente poder levar os dias. Mas é um dia vazio, é um dia com pouca perspectiva. Assim têm sido os últimos 4 anos para o pai e a mãe de Júnior, como a família chamava o filho. Após o crime, o casal se mudou de cidade para tentar amenizar uma dor que não passa. Tu fica sem norte, quase que só um relógio andando o dia inteiro e a gente está louco que aquele dia termine para aliviar um pouquinho a cabeça para começar um novo dia. O assassinato foi em agosto de 2015. Ao sair de uma festa no Clube Tiradentes, Ronei Faleiro Júnior foi brutalmente agredido com socos, pontapés e garrafadas por um grupo de adultos e adolescentes. Também foram atacados um casal de amigos do jovem, Richard e Franciele Vienck, e o pai do rapaz, Ronei Wilson Faleiro, que tinha ido buscar o filho. Eles entraram no carro para se proteger, mas Ronei foi puxado e apanhou mais. O pai levou o filho para o hospital, mas ele morreu porque teve traumatismo e hemorragia no crânio. Segundo a denúncia, o alvo das agressões do grupo seria Richard. No total, 16 suspeitos foram presos, 7 menores e 9 maiores de idade. Conversas entre os criminosos mostram que eles comemoraram o assassinato do jovem. Olhei pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Muito triste. A festa era para arrecadar dinheiro para a formatura de Ronei. O caso gerou comoção em Charqueadas e no estado. Além das 3 vítimas que sobreviveram e dos 9 réus, pelo menos 22 testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas. Ainda haverá a fala dos promotores e dos advogados. Por isso, a expectativa da juíza responsável pelo caso é que o julgamento dure de 4 a 5 dias. Os réus respondem por homicídio qualificado com meio cruel e recurso que dificultou a defesa, 3 tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. 8 estão presos desde 2015. 1 foi para a prisão domiciliar. Nossa expectativa é que qualquer pena acima de 30 anos, 35 anos, já pode estar razoável. O pai também pede justiça. O filho que prezava muito o convívio dentro de casa, saía muito pouco. De alguma maneira ele gostava do envolvimento de pai, mãe, avós, tios junto dele e ele sempre priorizava essas coisas. Ele nos deixou um legado muito grande, mas também um vazio tremendo. Hoje a gente ainda não tem força para fazer nada disso.
Cada vez que eu ouço esse áudio desses marginais falando sobre como mataram o Ronei Júnior, me revolta. Me revolta porque eles não têm sentido nenhum de humanidade. E se vê, sim, que o crime foi qualificado. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. O Ronei foi morto por um bando de covarde. Mais de 10 marginais estavam no momento do ataque ao jovem de 17 anos. 9 eram maiores de idade, 7 tinham menos de 18 anos, né? Na minha opinião, não deveria existir nenhuma diferença no tratamento deles pelo judiciário, maiores e menores, porque, obviamente, todos na época já eram bem grandinhos para saberem o que estavam fazendo ao atacar de bando uma única pessoa. Mas para ficar bem claro a respeito dos menores, o Ministério Público apontou 7 na acusação, a 4 foi aplicada uma medida socioeducativa de internação por 3 anos, prazo máximo estabelecido pela nossa lei maravilhosa brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os outros 3, segundo foi verificado na ação desenvolvida a partir do Ministério Público, foram absolvidos porque não teriam participado efetivamente do crime, então esses 3 estão fora. Mas como a lei brasileira é fraca, inclusive é só lembrar as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, isso que faz, está estimulando os juízes a libertar bandidos e assassinos condenados em segunda instância. Portanto, não vai me surpreender se eles tiverem uma privação pequena de liberdade. Estou na torcida, junto com o Ministério Público, a gente ouviu o promotor falar em 30 a 35 anos. Eles já estão na cadeia, espero que permaneçam lá muito tempo. Porque aqui, do lado de fora, resta à família do Ronei Júnior a dor, a saudade e essa expectativa, né, de que a justiça seja feita com uma sentença de pena bem longa aos covardes que tiraram a vida desse jovem. A partir de segunda-feira, a gente vai acompanhar todo esse caso no Tribunal do Júri em Charqueadas. Olha essa história que aconteceu em Candelária. Enquanto atendiam uma ocorrência de desordem no centro da cidade, os policiais tentaram abordar um homem que reagiu. Ele morreu após o disparo de um brigadiano. Familiares e amigos questionam a versão da polícia. O desabafo desesperado de uma mãe. Por que tirou do meu filho pelas costas? Eu precisava só pegar ele e levar e pronto. Eles tiraram a pessoa da minha vida, meu filho amado. A família protestou em frente ao quartel da PM. O sentimento era o mesmo no velório do frentista Carlos José Kolbe, de 27 anos. Eu esperava ele todo final de semana para a gente sair, né, conversar, e daí, cara, isso vai ficar um vazio muito grande. Segundo a Polícia Militar, pouco antes da meia-noite desta sexta-feira, 3 PMs atendiam uma ocorrência de desordem próximo a este posto de combustíveis, no centro de Candelária. Carlos teria se aproximado e urinado na frente dos policiais. Ao ser abordado, ele teria reagido e começado a agredir os PMs. Durante a briga, um dos soldados atirou. O disparo, segundo o relato dos policiais, foi em legítima defesa. A Corregedoria Regional foi acionada. Até o momento, tudo está sob investigação, né? Ainda segundo a polícia, o tiro atingiu o abdômen de Carlos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Parentes da vítima têm uma versão diferente da PM. Eles alegam que Carlos conversava com os amigos em frente ao posto, quando se afastou para urinar. Nesse momento, 3 policiais cercaram o frentista. Depois de reagir à abordagem, ele foi atingido nas costas por um tiro. Eu gritei, né, várias vezes para ele parar. Ele parou e virou as costas e saiu caminhando. Nessa que ele deu uns 2, 3 passos assim, o policial sacou a arma e deu um tiro nas costas dele. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas só na segunda-feira. Foi uma covardia com meu filho, né? E amanhã depois pode ser com outro, né? Um caso como esse não pode ter dúvidas. Eu espero que a Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público atue de forma rápida e precisa. Não pode haver uma guerra de versões tão diferentes quanto essa dos brigadianos
e da família. O caso tem que ser devidamente apurado e se houve erro dos policiais militares, eu não tenho dúvida nenhuma que a Brigada Militar corta na carne, mas tem que ser punido. E isso tem que ser feito de forma rápida para que a gente tenha também a certeza que a Brigada Militar está do lado da sociedade, retirando maus elementos, se isso for comprovada a versão da família. No sul do estado, ambientalistas seguem combatendo um vazamento de óleo que aconteceu em Rio Grande. A mancha já se estende por uma área de 1 quilômetro. 3.000 litros de óleo. Barreiras de contenção foram instaladas no entorno da embarcação para impedir que o vazamento se espalhe. Elas também servem para absorver o material. A mancha de óleo se estende por um trecho de 1 quilômetro dentro do canal de acesso ao porto, um dos maiores do país. Entidades de proteção ambiental estão aqui para ajudar os animais afetados. E a Marinha abriu inquérito para investigar as causas do vazamento. A principal hipótese é de que o vazamento tenha acontecido durante o abastecimento do navio na madrugada de quinta-feira. Por enquanto, a embarcação de bandeira grega usada para exportação de soja vai ficar detida. O monitoramento deve se estender pelos próximos dias até que os riscos ambientais sejam eliminados. Começar o trabalho de limpeza contínua até toda a limpeza da área. Gente, seguinte, teve um monte de gente que foi embora. Porto Alegre fica melhor, sabe? O trânsito foi melhor, é feriado e tal. Gente, Feira do Livro, Praça da Alfândega, você não viajou? Ficou na capital? Uma das opções é aproveitar o espaço cheio de cultura. Todos os dias tem contação de histórias, sessão de autógrafos, exposições. Vale a pena ir para o centro, aproveitar e conferir as novidades literárias do ano. A feira vai até o próximo domingo. Quem não pegou a estrada decidiu viajar de outro jeito, pelas páginas dos livros. A praia dos irmãos Angelina e José é mergulhar nas histórias. Desde a barriga eu já contava histórias, então agora ela vai começar a ler. A Feira do Livro é muito importante para eles, né? Quem também adora é o seu Guido, de 82 anos. Adoro, venho todos os anos. Sou assíduo aqui. Os saldos sempre fazem sucesso. Neste ano, são 106 expositores. Os livreiros estão empolgados com o último fim de semana. A gente fez ontem um levantamento, com o mesmo período do ano passado, a gente vendeu um pouco a mais já. E tem mais ainda o sábado e o domingo inteiro, então acho que a gente vai encerrar com um número bem bom de livros na mão dos leitores. O pequeno Guilherme é um deles. Nós viemos justamente para aproveitar o feriado e ele adora livros, ele já pegou um de dinossauros, é bom, porque daí ele pode escolher, né? Tem várias opções. É isso aí, vá pra feira e leve as crianças juntos, né? Eu tô morrendo de ciúme da Vanessa Felipe, porque ela passou aí boa parte do dia lá na Praça da Alfândega, na Feira do Livro, aproveitando muito, né? Esta sexta-feira, vai também final de semana, é claro, e está com um grande amigo meu que já me indicou grandes livros. Boa noite, Vanessa. Oi, Felipe, boa noite. Durante a reportagem eu dei uma escapadinha e comprei um livro, sim, confesso, mas, né, é algo extremamente positivo. O teu amigo, também é meu amigo, está aqui comigo, nosso querido colega Pinheiro Machado, que selecionou não exatamente algo para comer, como nós estamos acostumados, quando se trata dele, mas dá para dizer, né, Pinheiro, 4 livros aí para o leitor se deliciar, né? Exatamente, dá para alimentar a nossa curiosidade. Esse aqui, O Espião que Aprendeu a Ler. Trata-se de um alemão que foi preso como espião aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e aprendeu português na cadeia e se tornou o maior divulgador do Rio Grande do Sul e das coisas do Brasil. O maior tradutor, né, para a língua alemã. Exatamente, ele traduziu, aprendeu o português, traduziu e se transformou num divulgador, porque ele traduzia os nossos livros. E agora? Outro caso de estrangeiro, Rossetti, que foi preso no tempo da Revolução Farroupilha? Da Guerra dos Farrapos, exatamente, e terminou sendo editor de vários gaúchos aqui. Por isso também o nome curioso, o Editor Sem Rosto. O Editor Sem Rosto, do Elmar Bones.
que é um grande jornalista aqui do Rio Grande do Sul. E agora? E esse aqui, Renan Antunes de Oliveira, é um gaúcho que viaja pelo mundo, é um aventureiro, esteve em vários lugares e ele conta aqui várias prisões de Nova York. Bastidores de reportagem. Exatamente. Comícios que ele fez na Europa, uma série de coisas. Ele escreve magnificamente bem, isso aqui em carne viva, com calda de chocolate. Já tem uma ironia no título, né? E para finalizar aqui, do Kenny Braga, Perdas e Gratificações. Exatamente. O Kenny Braga, querido amigo, grande jornalista. Então ele escreve as suas crônicas, que tem as paixões dele, tem as coisas do dia a dia, é realmente saboroso de ler. São 4 livros que têm tudo a ver com o Rio Grande do Sul e que valem a pena. Pinheiro, muito obrigada. A gente está encerrando aqui a entrevista, tá? Fica aí a dica, Felipe, 4 autores gaúchos e que venham para a feira, né? Olha aqui, ó. Eu tenho que dizer, Felipe, voltaremos. Isso aí. Contigo, Felipe. Rapaz, a Vanessa ainda está com retorno, né? Só para dizer o seguinte, ó. Agradece o Pinheiro, porque dos grandes livros que eu li, um só, que está aí na feira, O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, foi dica do grande José Antônio Pinheiro Machado. Tchau para vocês dois, se divirtam, estou morrendo de ciúme. Tchau. Pode deixar que eu dou o recado agora para ele. Tchau, tchau. Tá bom. A gente volta daqui a pouco para falar sobre como foi a polêmica conversa. Rapaz, a gente não pode mais conversar com ninguém, vira polêmica só porque é com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro falou com o técnico gremista Renato Portaluppi e as redes sociais bombaram. A gente volta em instantes. Rapaz, bombou hoje o dia inteiro. O presidente Jair Bolsonaro resolveu falar ontem de noite, né? Futebol e política. O assunto que esteve nas redes sociais. Em coletiva hoje pela manhã, Renato Gaúcho falou sobre o convite que fez ao presidente da República para assistir o jogo entre Palmeiras e Grêmio dia 17 desse mês em São Paulo. O fato já tinha sido revelado por Bolsonaro em uma live nesta quinta-feira. O técnico do Grêmio falou ainda sobre outras partes da conversa que teve com o presidente. Então, aproveitei, parabenizei ele pelo trabalho que ele vem fazendo, dele, do Dr. Sérgio Moro, da equipe toda dele. Muita gente pode achar que não, mas eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil. Eu não sou advogado dele, mas eu sou um cidadão brasileiro que paga meus impostos e eu vou sempre torcer pelo sucesso dele. E tenho certeza que se tem uma pessoa que vai mudar o país, é o Bolsonaro. Torço muito por ele. Então, fiquei contente, sim, com a ligação dele, o retorno dele. Espero que ele esteja no jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Gostaria muito de dar um abraço pessoalmente nele, porque para mim é uma honra abraçar o presidente do meu país. Deixa eu corrigir uma confusão que eu fiz, tá bom? Domingo, 17, Grêmio e Flamengo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. Palmeiras e Grêmio na Arena do Palmeiras, em São Paulo, dia 24. Bom, esse foi o assunto do dia. Os gremistas mesmo, alguns revoltados contra o Renato, outros a favor do Renato, trataram de polemizar o assunto. Foi o assunto do dia nas redes sociais em nível de Rio Grande do Sul. A diretoria tricolor disse o seguinte: Renato tem todo o direito de conversar com quem ele quiser, afinal de contas existe liberdade de expressão exatamente para isso. E hoje à noite tem Famílias Frente a Frente com a participação da dupla César Menotti e Fabiano. Vamos ver um trechinho do programa. Temos convidados muito especiais para jantar. Mãe, tô cozinhando pro César Menotti e Fabiano, mãe! A gente gosta mesmo de frango caipira. É uma prova que parecia fácil. A gente não faz ideia como vai fazer. Pô, calma. Não põe mais, pelo amor de Deus. Gente, que nervoso. Meninos, vocês salvam qual família? Rapaz, aqueles caras daquele tamanho devem gostar de comer pra caramba, né? Eu não vou perder, muito bom. Você também não vai perder, né? 11h15 da noite, logo após o programa do Ratinho, Thiago Abravanel, Família Frente a Frente. E aí, essa dupla maravilhosa, porque vai fazer com certeza
um grande programa. Obrigado a você pela sua audiência. Fica a dica da Feira do Livro para o final de semana de quem vai passar sábado e domingo aqui em Porto Alegre. Vá, leve a família, leve principalmente as crianças, porque literatura é sempre uma grande pedida. Uma ótima noite a todos. Lembre-se que amanhã tem Anônimos Gourmet e o Masbá com a Mônica Fonseca. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau!